Hoje eu tô feliz porque hoje eu quero tirar alguns traumas em relação à compreensão da reforma da Previdência, porque ela completa 100 dias, então a gente resolveu tirar esses traumas. Foi muito vai e volta, aquilo ia aprovar, Muita gente não entendeu. E aí, agora a gente vai ajudar você a entender. Exatamente. Então vamos começar aqui. Principal mudança da reforma da Previdência, idade mínima que passou de 62 para 65 anos, isso vale tanto para homem quanto para mulher. E o tempo de contribuição a gente vê aqui, então 15 anos para quem trabalhava antes da reforma. Ou seja, quem já estava no mercado de trabalho continua com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Quem entrou no mercado de trabalho após a aprovação da reforma, 15 anos para mulheres, o tempo mínimo de contribuição, e daí subiu de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição para os homens. Isso para quem entrou depois da reforma no mercado de trabalho. Vamos para a próxima tela aí. Então, nessa tela a gente fala do antes e do agora. A base de cálculo. Como que era feito antes? Você pegava seus salários, descartava todos os históricos, os 20% menores e era feita uma média dos 80% maiores. Agora não tem mais essa de descartar o menor. Você pega a média de todos. Outra coisa que mudou é que antes, para saber quanto por cento você ia ganhar dessa média desses salários, você pegava 70% e mais 1%, um ponto percentual, na verdade, para cada ano de contribuição. Não está mais valendo isso. Agora você tem 60% da média, que lembrando é a média de todos, mais 2% ao ano. Moral da história. A mulher, com 15 anos de contribuição, ela vai ter 60%. Se ela quiser chegar no 100% para ganhar a média de todos os salários, ela vai ter que ter mais 20%, porque 2 vezes 20 dá 40, mais 60 é 100. Ou seja, ela vai ter que ter uma contribuição de 35 anos. Já para o homem é diferente, porque ele precisa bater 20 de contribuição. Então, para ele chegar aos 100%, são mais 20. Então, mulheres com 35, homens com 40 anos de contribuição, se quiserem chegar no 100%. Antes, as alíquotas que eram descontadas do seu salário, que iam para o INSS, para gerar ali a contribuição da aposentadoria oficial, eram de 8%, 9% e 11% do salário, de acordo com o tamanho do seu salário, de acordo com sua faixa salarial. A partir de março, essa mudança que começa em março, os descontos vão de 7,5% a 11,69%. São 4 faixas de renda, então entrou uma faixa a mais. E aí, qual que é a grande diferença aqui, né, Sami? Quem pagava menos, quem tinha um salário menor, acaba contribuindo menos agora, vai ter uma alíquota menor. E quem tá com uma faixa salarial maior vai ter um aumento aí na contribuição. Vai sair de 11 para esses 11,69. Até 11,69. Mas na transição, mulheres, 56 anos, já podem se aposentar em 2019. Só que aí, a cada ano que passa e vai até 2031, aumenta meio ponto. Então, por exemplo, em 2021, que é daqui 2 anos, a idade para a mulher não vai ser mais 56, vai ser 57. E vai sendo assim até 2031, quando a mulher, aí bate o teto, 62 anos. Da transição, 12 anos para a mulher. São esses 6 anos, né, meio ponto cada ano. O homem é a mesma coisa, você começou no 61. Então, em 2019 vai dar 61, 2020, 61,5, 2021, 62, aí 2023, 63, vai fazendo isso até chegar em 2027. Tá? A transição do homem, 8 anos, que bate nos 65 anos. Transição da mulher mais suave. Mais suave, porque tem esses 12 anos e também, né, ela varia 6, do 56 ao 62. O homem é só do 61 para o 65, mas essas são as regras já com o martelo batido, dona Priscila. Vamos para a próxima, então? Próxima tela. Então, assim, são 3 opções de transição. Sim. Né? Então, aquela primeira foi por idade mínima. Por idade mínima. Agora, essa segunda opção de transição é por pontos. Que já existe que o já sistema existe, por exatamente. pontos. Isso. Que aí é a somatória entre a idade e o tempo de contribuição. Sim, somos 2. Exatamente. Então, aqui a gente tem para mulheres, começa em 86 pontos, a soma entre idade e tempo de contribuição, em 2019, no ano passado, e vai chegar em 100 pontos em 2033. Só então, de essa transição em 14 anos. por ano. Um ponto por ano, isso. E daí os homens, 96 pontos em 2019, até chegar em 105 pontos a soma entre a idade e o tempo de contribuição, somando os dois,
vai chegar em 105 pontos em 2028, então essa transição para chegar nos 100 pontos em 2033 para a mulher acontece em 14 anos, para o homem acontece em 9 anos. Lembrando que o tempo mínimo de contribuição para quem entrar nesse tipo de transição é de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Ou seja, além dos pontos, tem que bater o tempo mínimo de contribuição do trabalho. A próxima é quem está já na cara do gol. É só para quem tem até 2 anos para se aposentar. Então, começou a entrar a reforma, falta menos de 2 anos. Então, a primeira coisa, então, tem que ter aí 30 anos as mulheres de contribuição, os homens 35. Mas o pedágio é de 50%. Então, por exemplo, se você está 2 anos, tá valendo essa. Mas como o pedágio é de 50%, os 2 anos viram 3. Quem tem 1 ano vai virar 1 ano e meio. Então você tem esse pedágio. E a outra coisa é o fator previdenciário, que é aquela conta, né? Que dependendo da sua idade, do tempo de contribuição, eles pegam a tábua de mortalidade, isso você pode jogar aí na internet, você vai ver, você tem um percentual que você vai ganhar, que pode chegar a 100%, pode até ultrapassar, mas é mais difícil, normalmente é o redutor do salário total. Então, essa é a regra só para quem está na cara do gol, que já está lá quase com a mão na taça, então um pedágio. Tem mais? Tem mais? Eu gosto, desculpa a gente ficar falando, eu adoro trabalhar com o Sami. Eu gosto do jeito que ele explica, eu fico feliz, assim. Eu sinto minhas dúvidas saindo. Ela é falsa, porém agradável. É verdadeiro. Mas a gente conversou com o Felipe Bruno, que é líder de Previdência da Mercer, inclusive a Mercer, que é uma consultoria especializada em Previdência, né? Eles que nos ajudaram beijo pra Mercer. Isso, beijo Mercer, para traduzir isso aqui. E ele deu uma palavrinha também falando sobre o quanto que as empresas ainda estão se adaptando e quais são os pontos ainda que elas precisam se adaptar. E também isso vale para as pessoas, lógico. Vamos ver. Primeiro ponto em relação às empresas que não possuem esse benefício. A gente entende que agora é a hora. O mercado nunca teve tão positivo nesse sentido, então a gente tem visto um aumento grande da procura das empresas para entender como que funciona o benefício de previdência complementar. Para quem já possui esse benefício, a sua valorização perante a força de trabalho, programas de comunicação e de educação financeira são importantíssimos para que as pessoas possam entender como que isso funciona e como pode atuar em favor delas para que possam navegar esse cenário de reforma. Também é importante para as empresas entenderem o impacto da reforma na formação da sua força de trabalho, já que as carreiras serão mais longas. Isso também vai influenciar no perfil de contratações. E por último, um cenário de baixos juros no país que vai impactar de forma decisiva os investimentos desses planos. Então, entender novas classes de ativos e, por que não dizer, correr mais riscos em relação a investimentos vai ser importante também em 2020. É isso, obrigado. Muito bom. Então, resumindo, Sami, o que você diria, assim, como que a pessoa tem que encarar essa reforma da Previdência para ela não passar a aposentadoria dela triste, né? Sem dinheiro. A primeira coisa é que o sistema anterior ele não se pagava, era fundamental. Claro que a pessoa vai ter que trabalhar mais para conseguir a mesma coisa. Ficou claro aí nisso. Mas eu tenho uma notícia que não é tão boa, que é a seguinte: se você tem 30 anos, 35, 40, nosso caso aqui, 25, por causa da Pri, essa não é a reforma que vale para você. Não é, porque provavelmente vão ter outras reformas. Mas uma coisa é certa, não dá para contar com o governo que nem os nossos pais, nossos avós contavam. E digo mais, talvez teremos mudanças piores. Com isso, é fundamental você cuidar da sua aposentadoria. Pode ser por meio de uma previdência privada, que tem, por exemplo, na Easy Invest, mas pode ser com outros investimentos. Então, um investimento com objetivo previdenciário não necessariamente é a previdência, mas tem que pensar no futuro. Eu não sei, e você, qual foi seu gatilho? Não, que você estava falando disso, né? Inclusive ontem eu estava conversando com o head de previdência lá da Easy Invest, aí ele estava me explicando que existem essas várias formas de investimento, e ele também estava falando que, assim, existem muitos fundos de previdência, e cada fundo de previdência, assim, tem o mais agressivo, que é focado em ações, tem um que é multimercados. Então, assim, hoje em dia você também tem um leque, assim como a indústria de fundos se ampliou, para planos de previdência também, né, Sami?